Você já sentiu isso? Aquele silêncio ensurdecedor no meio da sua oração mais desesperada. Você clama por uma direção, um sinal, qualquer coisa. E a única resposta que recebe é o eco da sua própria voz. É uma sensação de abandono que corrói a fé por dentro. Você olha para o céu, para a sua vida, para as circunstâncias e se pergunta: Deus, onde o Senhor está? Você vê outras pessoas compartilhando testemunhos de milagres, de respostas claras, e a dúvida começa a sussurrar no seu ouvido. Será que ele só fala com os outros? Será que eu fiz algo de errado? Essa frustração de não conseguir ouvir a Deus é uma das maiores lutas da jornada cristã. Nós esperamos por trovões, por uma sarça ardente, por uma escrita na parede. Mas muitas vezes o que encontramos é apenas a rotina. O trabalho, a família, as contas a pagar. E nesse barulho do dia a dia, a voz de Deus parece se perder, se tornar um ruído de fundo indistinguível. Mas e se eu te dissesse que ele nunca esteve em silêncio? E se o problema não for a ausência da sua voz, mas a nossa incapacidade de sintonizar a frequência correta? O segredo para decifrar a voz de Deus talvez não esteja em gritar mais alto, mas em aprender a ouvir mais baixo. Se você já se sentiu perdido nesse silêncio, fique comigo, porque o que vou revelar pode mudar a forma como você percebe a presença dele para sempre. E aproveite para se inscrever no canal, pois juntos vamos aprender a não ignorar os convites divinos. O erro que cometemos é procurar por Deus nos espetáculos, nos grandes eventos, esquecendo que a sua especialidade sempre foi o sutil, o inesperado, o sussurro. Essa nossa busca por manifestações grandiosas não é nova. Pense em um dos profetas mais poderosos da Bíblia, Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, encontramos Elias em um momento de profunda crise. Ele fugiu para uma caverna no Monte Horebe, esgotado, com medo e sentindo-se completamente só. Ele havia acabado de derrotar 450 profetas de Baal em um espetáculo de fogo do céu, mas agora estava escondido e pedindo a morte. E é nesse lugar de desespero que Deus lhe diz para sair e ficar diante dele. Então, a Bíblia descreve uma cena impressionante. Primeiro veio um vento fortíssimo que quebrava as montanhas e despedaçava as rochas, uma demonstração de poder avassalador. Mas o texto faz uma ressalva crucial. O Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto que sacudiu a terra. Certamente Deus estaria ali. Mas de novo a Bíblia afirma: o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, um símbolo poderoso da presença divina em toda a Escritura. Mas pela terceira vez a palavra é clara: o Senhor não estava no fogo. Elias, o homem que invocou fogo do céu, estava procurando Deus no tipo de poder que ele conhecia. Mas Deus estava prestes a ensinar a ele e a nós uma lição transformadora. Depois de todo o barulho e fúria dos elementos, veio o que a tradução chama de uma voz mansa e delicada, ou o som de um suave silêncio. E foi ali, naquele sussurro quase imperceptível, que Deus estava. O Criador do universo escolheu se revelar não na tempestade, mas na calmaria. Isso nos força a perguntar: em quantas tempestades de nossa vida procuramos por Deus, quando Ele estava o tempo todo esperando no sussurro? Mas como essa brisa suave, esse sussurro divino se manifesta em nosso mundo barulhento de hoje? Como podemos decifrar os convites sutis de Deus em meio a notificações de celular, prazos de trabalho e o caos da vida moderna? A verdade é que os métodos de Deus não mudaram, apenas os cenários. A voz mansa e delicada hoje pode ser aquela passagem bíblica que salta aos seus olhos durante sua leitura devocional, falando diretamente a uma situação que só você e ele conhecem. Não é uma coincidência, é um convite. Pode ser o conselho inesperado de um amigo, palavras que parecem vir de outro lugar, trazendo paz ou uma advertência necessária no momento exato. Não ignore essa voz que usa a boca de quem te ama, é um convite. Pode ser aquela inquietação persistente em seu espírito, um não inexplicável diante de uma oportunidade que parece perfeita no papel, ou um sim que te impulsiona para algo que te assusta.
Esse é o Espírito Santo sussurrando direções. É um convite. Pode ser em uma porta que se fecha inexplicavelmente, te forçando a um novo caminho que você jamais consideraria. A decepção inicial pode ser, na verdade, a proteção divina te redirecionando. É um convite. Ou pode ser naquela coincidência que se repete, aquele tema, palavra ou número que aparece em diferentes lugares, chamando sua atenção para algo que ele quer te mostrar. Não ignore os convites divinos disfarçados de acaso. O segredo para decifrar a voz de Deus é entender que ele raramente invade, ele convida. Ele não arromba a porta, ele bate suavemente. E para ouvir a batida, precisamos diminuir o volume do mundo e aumentar o volume do nosso espírito. Se essa mensagem já está ressoando em você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de clareza para ouvir a Deus. O desafio é que saber que ele fala é uma coisa, mas como, na prática, podemos treinar nossos ouvidos para distinguir a sua voz em meio a tanto ruído? Treinar nossos ouvidos espirituais não é sobre uma fórmula mágica, mas sobre cultivar hábitos intencionais que criam espaço para o silêncio. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é justamente esse: buscar o silêncio. Desligue a TV, coloque o celular no modo avião, afaste-se do barulho por pelo menos 10 a 15 minutos por dia. No início, o silêncio será desconfortável, sua mente vai gritar com listas de tarefas e preocupações. Mas persista. É nesse vácuo que o sussurro de Deus tem a chance de ser ouvido. O segundo passo prático é transformar sua leitura bíblica. Em vez de apenas ler para obter informação, leia para encontrar transformação. Pratique o que os antigos chamavam de lectio divina, ou leitura orante. Leia um pequeno trecho das Escrituras lentamente 2 ou 3 vezes. Pergunte a si mesmo: o que essa passagem diz sobre Deus? O que ela diz sobre mim? O que Deus está me convidando a fazer através dela? Deixe a palavra meditar em você, em vez de apenas você meditar nela. Em terceiro lugar, mantenha um diário de sussurros. Anote aquelas pequenas coisas, as coincidências, as palavras que tocaram seu coração, os sonhos que pareceram significativos, as pequenas respostas de oração. Com o tempo, você começará a ver padrões. Você perceberá como Deus tem tecido uma conversa contínua com você ao longo de semanas e meses, uma conversa que você teria perdido se não estivesse prestando atenção. Por último, pratique a obediência nas pequenas coisas. Se você sente o impulso de ligar para um amigo, ligue. Se sente que deve ajudar alguém, ajude. Muitas vezes, a obediência a um pequeno sussurro abre a porta para que Deus possa confiar a você revelações maiores. A clareza não vem antes da obediência, ela vem através dela. Mas a teoria é uma coisa, a vida real é outra. E se eu te dissesse que ignorar um desses sussurros quase custou a alguém o seu propósito? Eu me lembro de conversar com um homem que estava buscando uma mudança de carreira. Ele orava fervorosamente, pedindo a Deus um sinal claro, um outdoor piscando em neon. Ele estava em um emprego estável, mas sentia um vazio, um chamado para algo mais. Certo dia, um conhecido mencionou de passagem um projeto voluntário em uma comunidade carente, algo totalmente fora da sua área de atuação. Ele sentiu um pequeno cutucão no coração, uma curiosidade, mas rapidamente descartou. Isso não é para mim, pensou. Não paga as contas, não é o sinal grandioso que eu pedi. Semanas se passaram e a frustração dele só aumentava. O silêncio de Deus parecia ainda mais profundo. Então, em um domingo, o pastor pregou sobre como Deus usa coisas pequenas e improváveis para realizar grandes obras. Aquele cutucão voltou, mais forte. Com relutância, ele decidiu ligar para o conhecido e se oferecer para ajudar no projeto voluntário, apenas um fim de semana. Naquele lugar, em meio a pessoas que não tinham nada, ele descobriu um dom que não sabia que possuía, o de organizar e inspirar pessoas. Aquele projeto se tornou sua paixão e em um ano ele estava liderando uma organização sem fins lucrativos que impactava centenas de vidas, usando suas habilidades profissionais de uma forma que ele nunca imaginou.
O grande propósito que ele pedia a Deus em gritos estava escondido em um convite sussurrado que ele quase ignorou por orgulho e por esperar um espetáculo. A sua história não precisa ser essa. A Bíblia nos promete em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração não é buscar com toda a força da sua voz, mas com toda a atenção dos seus sentidos espirituais. Pare de procurar a tempestade, incline-se hoje e ouça o sussurro. Ele está falando, ele está convidando. Não ignore mais. Deixe nos comentários qual foi o convite sutil de Deus que você quase ignorou. Seu testemunho pode fortalecer a fé de outra pessoa. E não se esqueça de ativar as notificações, pois nossa jornada para decifrar a voz de Deus está apenas começando.